Essa aqui é a Camila, que tava querendo mudar de vida e foi pra Escócia, até que ela conheceu um cara que parecia incrível, maravilhoso, romântico. Ela viveu momentos incríveis. E do dia pra noite, depois que eles se casaram, muitas coisas horríveis, horríveis. Isso aqui é um vídeo de super gatilho, tá? De abuso, violência doméstica. Porque ele começou a tratar ela super mal, ao ponto dela ficar em cárcere privado e ter que comer a comida do gato. Mas essa nem é a pior parte. São coisas absurdas que ela demorou pra reconhecer, pra entender. Envolveu polícia, saiu em todos os jornais a cara dele. O caso deles saiu em todos os lugares na Escócia. Virou notícia, porque foi muito sério. E ela só conseguiu sair disso, não foi apanhando, não foi depois das coisas que ele fez, não. Foi por causa de uma coisa específica que ele fez. E ela só conseguiu entender depois na terapia. Essa história toda é horrível, é muito pesada, mas termina bem. Ela tá bem hoje. E ela vai falar, tá? Ela está bem. Ela quase, mas ela está bem. Vocês vão ver o que ela fez, gente. Sinistra essa história. Se você estiver passando por algo parecido, qualquer fagulha de algo parecido, preste atenção no que a Camila tá falando, porque pode ser um momento pra você abrir os seus olhos. Então vamos ouvir a história da Camila. Já se inscreve no canal, deixa seu like e vai comentando ao longo do vídeo. Bora, 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 bora. Gente, o arroba da Camila no TikTok é esse aqui, tá? Camila.ferreira778 para você que quiser continuar no perfil dela para ver tudo. Vamos ver então esse vídeo aqui, vamos começar a história. Relato de alguém que saiu do Brasil para vir para a Escócia para sofrer cárcere privado e quase morrer aqui pelo parceiro, parte 1. Esse aqui da foto sou eu e meu ex-marido e abusador. Aqui são as reportagens da condenação dele que saiu aqui no jornal aqui na Escócia. E eu quero compartilhar com vocês como eu saí disso, porque não é fácil. Em 2021... Mona, o que aconteceu com você? Esse é o nível? Porque não é fácil. Em 2021, saí do Brasil para vir para a Escócia para fazer intercâmbio e aprender inglês. Vim com os meus documentos, não tinha muito dinheiro, porque estava muito caro na época, né? Era um pouco final do Covid. E saí do Brasil com uma esperança de viver aventuras, de aprender inglês, conhecer pessoas, o que eu fiz no primeiro ano. E depois de um ano, me começou a bater uma carência, entrei no Tinder e conheci esse indivíduo. Uma pessoa fantástica, foi baseado nos primeiros dias, nas primeiras semanas do primeiro mês, era a pessoa perfeita. E conheci o meu ex pelo Tinder, uma pessoa incrível, uma pessoa prestativa, uma pessoa carinhosa, amorosa. Era uma pessoa sensacional. Eu acordava todos os dias agradecendo a Deus por ter conhecido uma pessoa assim. Conversamos bastante pelo Tinder, ele começou a flertar bastante, ele entendia um pouco da cultura do Brasil, parecia que ele estava pesquisando e ele tinha muita curiosidade, embora ele nunca tivesse ido no Brasil. E então, saímos, fomos para uma caminhada. Quando eu cheguei lá, eu não gostei dele fisicamente, porque ele não parecia o cara das fotos. Na verdade, era ele, mas ele tava muito magro, parecia que ele tava drogado. Horrível, os olhos estavam pretos, assim, era terrível, terrível. Que estranho, né? Ainda mais um povo aí desse lugar aí que todo mundo é nórdico, todo mundo é louro e tal. O cara tava parecendo a personagem da Grazi Massafera em Vidas Secretas. Totalmente diferente, mas ele era muito legal. Ele tinha uma energia que eu não sei explicar, mas era algo bom naquele momento. E eu já tava há muito tempo solteira, depois de muito sofrimento do meu passado também. Antes dele, eu já tive muito sofrimento e aí eu já não tinha mais discernimento do que era bom, ruim, red flags, né, green flags. Eu não tinha noção de nada disso. Então aquilo pra mim era bom. Isso é muito importante, né, o que ela tá falando, né, Camila? Porque quando a gente já passa por relações que são abusivas e relações que são tóxicas, a chance da gente entrar em uma outra relação que seja parecido, que tenha um esquema tóxico e abusivo também, é grande. Se você não se cuidar e se você não perceber as coisas. Eu, por exemplo, só entendi que meu relacionamento de quando eu tinha 18 anos era um relacionamento abusivo e todas as coisas que eu passei quando eu tinha 24 anos. Quando esse termo, relacionamento abusivo, surgiu. E eu entendi tudo, eu consegui identificar. Então, às vezes, você leva anos e anos e anos para entender o que você está passando ou o que você já passou. Isso é complicado. E aí, se você não reflete sobre isso, se você não tem esse entendimento, a chance de você entrar em outra é muito, muito, muito grande. Quando eu
eu vi ele, eu não gostei dele fisicamente, mas ele era uma pessoa incrível. Ele me fazia rir. E aqui as pessoas, elas não são tão abertas como os brasileiros. E eu falava assim, nossa, você parece até um brasileiro, porque você é tão espontâneo, você me faz rir, é uma pessoa carinhosa também. E ele tinha me contado, ele tinha aberto sobre a vida dele e tinha contado que a ex dele tinha deixado ele fazia 3 meses. 3 meses, ela era uma tailandesa, eles namoraram por um longo tempo. E então, um dia ela fugiu com um homem rico, foi por causa do dinheiro. Eles compraram uma casa juntos, mas ela já não queria mais estar lá com ele, fugiu com esse homem rico e terminou o relacionamento por telefone. Eu fiquei com muita dó, falei, nossa, você não merece isso, mesmo não conhecendo ele. Que estranho, né, essa história? Que história estranha. Você não merece isso, e ele sempre se fazendo de vítima. E então, também contando a minha história, e rimos da situação toda, e parecíamos nos encaixar, parecíamos assim, eu não sei explicar. Só quem passou por isso, só quem se apaixona, entende. Me levou pra casa, demos o primeiro beijo, que também era bom, que não é normal dos homens daqui. Eu senti uma saudade dele, mas algumas pessoas ao meu redor julgavam muito a aparência dele. Falavam, nossa, ele não é muito bonito, né? Falavam, não, mas e o coração? É isso que importa. Ah, o que importa é que tem dentro, né? E eu comecei a deixar de lado a aparência, porque a pessoa dele falava muito mais alto, assim. Ele era uma pessoa, assim, fantástica. E começamos a nos ver dia sim, dia não, mas a coisa foi ficando tão intensa que começamos a nos ver todos os dias. E eu tava assim numa energia. E nesse intercâmbio eu trabalhava de segunda a sábado. Era muito tempo e era um trabalho assim de 10 horas, era muita coisa. E ele, super prestativo, ele vinha com... Tinha dias que eu chegava assim no apartamento e tinha pétalas de rosas no chão, presentes dos meus chocolates favoritos, começou a me levar pra jantar, fazíamos coisas juntos quando tinha tempo, viajamos, acampamos no Lago Ness. Ele colocou... Gente, foi muito romântico. Ele colocou... Ele tinha um barco, então a gente pegou o carro, fomos pra Inverness acampar, colocou nesse barco comida, fizemos compras de lanches, bebidas. Inclusive, ainda temos lá enterradas cervejas que enterramos para um dia voltar, porque eu vou ter que voltar sem ele. Cervejas, bebidas, a barraca, tudo nesse barco e atravessamos o lago. Foi a coisa mais linda. E eu ficava cada vez mais apaixonada. Uma pessoa incrível, um visual incrível. Tava lindo o verão aqui na Escócia. Então, assim, eu estava totalmente encantada. Mas... preciso contar pra vocês na segunda parte, o restante. Eita, Lelê, então começou com um lovezão, love, muito amor, muito romance, mas pelo visto isso não vai se manter, né? O que aconteceu com esse homem pra ela chegar a estar nas páginas dos jornais na Escócia? Então assim, era um sonho, gente, eu tava vivendo um sonho. Foi uma coisa boa. Eu vivi, eu acho que os primeiros 3 meses da minha vida foi com ele. E assim... teve um dia, voltamos, a rotina, aquela coisa toda, e o primeiro sinal que eu ignorei. Eu tava muito exausta, eu tava trabalhando, assim, 10 horas por dia, e teve um dia que eu liguei pra ele e falei assim, olha, eu tô muito cansada, eu só queria dormir, eu só queria meu tempo, eu não quero internet, eu não quero assistir nada, eu não queria fazer nada, não queria nem comer, eu só queria ir pra minha cama e dormir, que vou ter uma longa semana. E ele falou, mas eu queria te ver. Tudo era sobre ele. Eu queria te ver porque eu estou com saudade de você, eu preciso ver você, a minha energia, isso. E naquela época eu achava, meu Deus, ele me ama, ele tá apaixonado, ele realmente gosta de mim, ele realmente me valoriza. E eu falei assim, olha, só hoje, eu só te peço hoje, só quero dormir, que eu não tô com cabeça pra nada. Terminado o meu trabalho, cheguei, quando eu abri a porta do meu apartamento, ele estava lá, com flores na mão, meus doces preferidos na cama, chocolate, tudo. Ele falou, eu vou fazer massagem em você. E eu olhei pra ele e falei, meu Deus do céu, não tenho nem energia. Esse dia nem quis tomar banho, nem tomei banho, eu acho. E aí eu fui pra cama, ele fez massagem em mim, ficamos conversando bastante, mas eu dormi. Só que eu fiquei tão incomodado porque eu queria o meu espaço. Eu não tive. E eu também tinha medo de falar pra ele chorar. Eu sempre tinha medo de machucar ele de alguma forma, porque ele era muito... carinhoso, ele era muito emotivo. Um cara sensível. Acho que foi nessa mesma semana, no final de semana, ele falou assim, tem uma surpresa pra você. Eu falei, tá bom.
Então ele me levou no hotel, ele fez uma surpresa, ele colocou flores. Quando eu abri a porta do quarto, eu tinha esse vídeo, mas ele estragou meu celular. Quando eu abri a porta, nossa, gente, tinha chocolate, tinha champanhe na cama e ele se declarando. Gente, era uma coisa assim de louco. Eu nunca tinha falado pra ele, nunca tinha acontecido comigo. Aí ele perguntou se eu queria namorar com ele. Aí eu fiquei assim, tá bom. Eu tava muito cedo, era o quê? Não fazia nem um mês, gente. Não fazia nem um mês. E eu falei, tá bom, sim, pode ser. Eu tava meio confusa, não tinha certeza. Eu gostava dele, eu tava envolvida, mas ao mesmo tempo eu tava achando muito cedo. Mas eu preferi ignorar, porque pra mim ele era um cara bacana. Gente, então ele foi pra casa dela com flores e chocolate preferido dela e tal, quando ela pediu pra não ir, antes deles estarem namorando oficialmente. Realmente é uma coisa que ela ignorou, que ela passou batido. Ligamos para minha família, minhas irmãs podem, a Bianca pode confirmar isso. Ligamos para ela, ele falou com meu cunhado. Nossa, ele se apaixonou pela minha família. A minha família se apaixonou por ele. Eu falava com ele, né, como ele só fala inglês, passava umas palavras em português, ele falava com a minha família achava isso, ai, que coisa fofa, e vice-versa. Ele amava essa comunicação, porque a minha família realmente era demais com ele. E passado isso, as coisas foram ficando mais intensas, conheci a minha ex-sogra, uma pessoa que me tratou assim, maravilhosamente bem. Nossa, gente, ela era um sonho, ela era uma pessoa maravilhosa. E nos damos muito bem, conheci o irmão dele, conheci os sobrinhos. E ele não tinha uma boa relação com o irmão, mas eu tive. Eu gostava do irmão dele. O irmão dele, eu acho que era a única pessoa que realmente acreditava em mim, realmente gostava de mim. A única coisa é que ele nunca me defendeu, não na minha frente. Ele nunca tomou uma atitude, porque ele era o irmão mais velho. E queria contar pra vocês as coisas que aconteceram, mas agora eu vou ter que sair e eu vou ter que... Tá, até agora ela tá contando um conto de fadas, né? Um conto de fadas, ela viveu romance, uma coisa assim linda, acampamento no Lago Ness, enterraram cerveja, ritualística, não sei o quê, e é flor, e é bombom, e é só amor, só love, só love. Como que vai chegar no caso que ela já começou contando, que ela quase... E tava vivendo em cárcere privado com esse cara. O que aconteceu? Relatos de alguém que saiu do Brasil para vir para a Escócia para sofrer cárcere privado e quase ser morta pelo parceiro parte 3. Então comecei a namorar ele, tudo estava tranquilo e ele vinha todos os dias me visitar. Isso quando não dormia comigo. E ele cozinhava bastante pra mim. Então esse dia, um dia específico, ele veio, tava fazendo uma comida maravilhosa. E eu tava no quarto, super exausta. E chegou uma mensagem no celular dele. E quando eu olhei na tela, era a ex dele, aquela que eu disse pra vocês, a tailandesa. Eu achei muito estranho porque, segundo eles, não se falavam mais, ela era bloqueada e não condizia com o que ele tinha me dito. Então eu abri as mensagens, como qualquer outra mulher curiosa, meu sangue tava fervendo. Abri a mensagem, eles estavam conversando. Ela não tava afetando ele, que tava querendo saber mais dela, como ela tava, porque ela fugiu dele. Como eles tinham comprado uma casa juntos, então eles tinham muita coisa pra resolver. E ela queria saber do gato, que eles também tiveram um gato juntos. E começaram a conversar e eu vi que na conversa ele tava querendo saber dela, dizendo que tava com saudade. E a gente já estava namorando, então isso me deu uma tristeza, uma coisa assim que eu não sabia explicar. Eu senti traída. Como que ele tá namorando comigo e ele sente saudade dela, né? Então eu chamei ele pra conversar, ele tava cozinhando, ele veio já, tipo, o que tá acontecendo? E eu falei, olha, não dá assim, eu não posso namorar você, porque isso não tá certo. Você falou pra mim que não tava falando mais com ela, que ela era bloqueada, e eu sou uma pessoa bem resolvida, não tenho ex atrás de mim, nada disso. E ele começou a chorar, ele se ajoelhou no chão, gente, se ajoelhou no chão e implorava, como se eu tivesse pedindo pra matar ele, alguma coisa assim. Ai, gente, que preguiça, que preguiça. Já vimos vídeos assim aqui, né? O cara, quando é exposto, é descoberto, ele começa... Ai, se bate, vai pro banho de roupa. Oh, meu Deus. Eu quero mostrar pra vocês. Stop it! Mala, please hear me out. I'm begging you, look, I love you. I love you. Stop it, Reese! I love you so much. I can't worry about this. I'm gonna...
Esse áudio foi só uma das vezes Ele tá falando, eu imploro pra você, por favor, não, não, não. Gente, o cara chorão, chorão. que ele fazia esse tipo de jogo comigo, que funcionava. Ele se ajoelhava no chão, implorava pra eu ficar com ele, dizia que me amava, e isso funcionava comigo. Se você ficou com dó, era como eu me sentia. E parece que eu estou sendo cruel, estou sendo malvado, estou torturando ele. Não, gente. Ele batia a cabeça dele na parede, jogava as coisas, e era a forma que ele me ganhava, ele conseguia. E eu me sentia mal. Me sentia mal por isso. Me sentia mal porque eu achava que eu estava sendo cruel com ele, eu que estava sendo uma pessoa horrível, que ele me amava muito, gostava de mim, que, tipo assim, ele fazia mais coisas boas do que coisas ruins, como falar, por exemplo, com a ex. Então, tudo isso, gente, uma pessoa que tá cega é muito forte, porque parece que a pessoa joga um feitiço. Joga um feitiço muito grande. E você, se tá cega, você não consegue ver. Eu acredito que todos os relacionamentos, ela usa a palavra feitiço, eu achei engraçado, né? Porque eu falo que um relacionamento, ele é um grande feitiço, né? Você promete coisas pra uma pessoa, a pessoa promete pra você, vocês vivem ali um transe, o roda-moinho só de vocês, é um ambiente só de vocês, então tá um enfeitiçado pelo outro, né? E eu fui excluída dos meus amigos, eu não tinha mais amizade, porque ele falava, e o tempo comigo, você não vai passar tempo comigo? E todo dia, passando tempo com ele. Todo dia, todo dia. Meus amigos foram indo embora do intercâmbio, todo mundo foi cada um pra um lado, eu não podia mais sair pra evento com ele, festas, essas coisas, porque ele tinha muitos ciúmes, ele se sentia muito mal, e sempre perguntava, e eu? Então, perdi muita amizade por conta disso. Perdi muitos momentos bons que eu poderia ter compartilhado com essas pessoas por causa dele. Você perdeu, mas você também tinha a escolha de não perder, né? Eu entendo que você estava vivendo uma parada super séria, que vai evoluir pra uma parada que vai dar polícia, mas é isso, assim, quando a gente tá presa num amor que é tóxico e tudo mais, e a gente quer viver aquilo, a gente tem a oportunidade de sair. Você escolheu cuidar dele porque ele parecia um bebezinho chorão, né? E ele entrava em você, conseguia te manipular. E também porque eu estava muito cega. E esse foi um áudio que eu mandei pedindo ajuda pra mãe dele, porque eu falava assim, eu não aguento mais isso, não sei o que fazer mais com isso. E segue pra parte 4. Mais um relato de alguém que saiu do Brasil pra vir pra Escócia, passar por cárcere privado e quase ser morta pelo parceiro, parte 4. Pedi ajuda pra mãe dele, sobre os comportamentos que ele tava tendo, tudo. Ela falou que era por causa do antigo relacionamento dele, que a ex era uma pessoa muito tóxica, uma pessoa muito ciumenta, possessiva. Tudo que ela tava falando da ex era o que ele era pra mim. Ou seja, meteu que a ex do outro é louca. E disse que ele precisava procurar ajuda. Inclusive, juntei nas provas no tribunal uma das ajudas que eu pedi pra ela, e ela confirma que ele tá com problemas, que ele precisa de ajuda. E fui convivendo com ele, tava já muito envolvida, muito apaixonada. Eu conversei com ele sobre a questão de o meu intercâmbio já chegando no final, que eu precisaria me mudar pra Inglaterra, talvez, porque a oportunidade de trabalho era melhor, e eu recebi uma proposta de trabalho em Londres. E eu, conversando com ele, falou assim, eu odeio a Inglaterra, porque aqui os escoceses e os ingleses não gostam um do outro. E ele odeia a Inglaterra. E ele falou, é um lugar que eu não vou. O que você acha da gente casar? Ai, eu já fiquei em choque, porque a gente tava junto fazia o quê? 4 meses. E aí eu fiquei muito assustada, mas também tava muito apaixonada. E eu pensar na possibilidade de morar longe dele, nunca mais ver ele, tava me deixando sufocada. E ele também. Então a gente ficou bem pensativo, e ele me pediu em casamento, tá? Me pediu em casamento, porque não queria que eu fosse pra Inglaterra. Mas até então, pra mim, ele também me amava e queria ficar junto pra vida toda e queria construir uma vida juntos. Mano, 4 meses. 4 meses só já aconteceu tudo isso, e ela tá considerando casar com ele, ela vai casar com ele. E vou mostrar aqui. O pedido de casamento deles, ela disse sim, do lugar que se apaixonou, lá no Lago Ness, provavelmente. Ficamos noivos. A mãe dele começou a ver o meu vestido, ela que escolheu essa aliança, eles são muito iguais. E ela que escolheu a minha aliança, tudo ela que tinha que escolher, eu não podia escolher nada. Não tivemos festa, foi no civil, mas ela escolheu as minhas joias, o meu vestido e tudo, e ele falou que ela iria comprar, que era pra eu usar o que ela comprasse. Aí eu já senti um certo controle também da mãe dele,
Mas eu aceitei porque pra mim naquela época, meu Deus, ela é tão boa, ela é tão maravilhosa, olha o coração dela, ela tá vendo meu vestido, minhas joias, minhas coisas. Mas ela também me controlava, então tudo tinha que ser do jeito dela. E chegou a parte de eu ter que ver documentação, porque eu ia me casar com ele, e também eu teria que ir pro Brasil pra poder ver essa coisa de documentação de esposa e tudo, que era um pesadelo, porque eu teria que ficar longe dele, e ele me seguia pra todo lugar. Então seria muito difícil ficar longe dele. E ele pegou e falou assim pra mim: você promete que não vai me trair? Eu falei: meu Deus do céu, porque eu tava com tanto problema na cabeça, até coisa de documentação, e ele tava preocupado se eu fosse pro Brasil, se eu ia trair ele. Pra você ver, né? A pessoa se preocupa com uma coisa que ela também faria. Essa era a coisa que tava na cabeça dele. Eu falava: não vou, eu amo você. Eu tava apaixonada mesmo. E a preocupação dele era se eu fosse trair ele, deixar ele. E os dias do casamento foram chegando e também, junto, eu teria que voar pro Brasil. Que a passagem tinha sido comprada pra um dia depois do casamento. Foi um pesadelo, foi um grande pesadelo, porque ele começou a pensar, ter pesadelo, começou a pensar um monte de coisa que nem tava acontecendo. Eu pensava assim: eu só tô nervoso porque vou ter que ir pro Brasil. Então eu sempre colocava desculpa nas atitudes dele. Sempre colocava desculpa: ele fez isso porque ele tá nervoso, ele fez isso porque ele vai ficar longe de mim. Sempre colocava desculpa. Pra quem passou por isso sabe do que eu tô falando. Porque você fica tentando entender a pessoa ao máximo pra você conseguir, dentro da sua cabeça, justificar as atitudes dela. Porque aí você fica assim: não, ela agiu assim comigo, mas é porque na infância ela foi assim. Ele gritou comigo porque, não sei, ele me bateu, sabe? Aí você vai justificando, você vai falar assim: coitado, ele é um coitado. Eu peguei, tentei acalmar ele, foi chegando o dia do casamento. Quanto mais chegava perto do casamento, mais ele tava ficando louco. Muito louco. Tá, então vai chegando o dia do casamento, ele vai ficando louco. Será que é isso que vai acontecer então, gente? Será que ele não vai deixar ela ir pro Brasil? Essa aqui do meio é a minha ex-sogra, sempre metida em tudo. E aqui tá abençoado. E aqui esse vestido foi ela que escolheu, as joias, tudo isso é do jeito que ela escolheu, porque ela nunca casou na vida, também agrediu os parceiros dela. E aí, ela queria o sonho dela pra mim, então foi do jeito que ela queria. Eu não tava feliz, mas eu tava feliz por estar casando com ele, que eu gostava muito dele. E ele não parecia, mas ele tinha crises de choro, ele tava bem estressado, porque eu teria que voar para o Brasil no dia seguinte, e ele não ia comigo. Então, vocês imaginam, parecia que eu ia morrer, parecia que eu ia pra morte, porque ele tava numa melancolia que, meu Deus. E aí, me levou no aeroporto, chorava, igual criança. Horrível, foi horrível. E fui pro Brasil, tava meio, coração quebrado, porque eu me considero uma mulher forte, mas ele nunca soube lidar com essas coisas. Então ela chegou aí pro Brasil, ok, ela foi pro Brasil. E aí, vou ir para o Brasil, cheguei lá, foi maravilhoso a minha família, mas ele me mandava mensagem o tempo todo. E eu não tinha internet quando eu cheguei no Brasil, então já chegaram mensagens assim dele: o que você tá fazendo? Vê se não vai me trair, gente. Era uma loucura, gente. Era uma loucura. Não pergunto se a viagem foi boa, nada. Era só: não vai me trair, falando de homem. Ele conseguiu uma passagem 2 semanas depois de eu chegar no Brasil. E ele falou: tô chegando. E a gente ia passar um Natal com a minha família, acho que Natal e Ano Novo, não lembro. E então foi uma coisa assim, eu tava super feliz que ele ia vir conhecer minha família pela primeira vez no Brasil. Eu tava numa expectativa muito grande, tava muito feliz de ver minha família, mas ele que tava aqui na Escócia, tava assim, desolado. A mãe dele falou que chegou no apartamento, ele não tomava banho, ele não comia, parecia que tava assim, uma depressão. Ela e ele são bem estranhos, eles são muito parecidos. Ela me controlava muito também e fazia com que ele fosse apaixonado por mim. Nossa, ele é louco por você, e eu falo pra ele que você é a única na vida dele, isso e aquilo. Então os dois eram muito parecidos. E eles usavam muito o psicológico comigo, muito. Então eu falava assim: nossa, meu Deus, a mãe dele falando isso pra mim, realmente ele me ama. Mas enfim, galera, ele chegou no Brasil, mas ele mandava mensagem. Eu mudei a foto do meu perfil. Quando eu cheguei no Brasil, eu tirei uma foto que eu tava, bronzeada, tudo. Mudei a foto do perfil no Facebook. Ele ficou muito bravo porque eu mudei essa foto. Falou que eu não podia postar foto, só eu, era eu e ele. Então ele ficou muito bravo, discutimos muito. Você não pode postar foto sozinha, é só a gente. Aquele típico... É aquele cara que quer fazer o Instagramzinho do casal, o Facebook do casal, que aí você não é mais uma pessoa individual, você e eu somos um só. Ela achou minha irmã, gente, era um inferno na terra.
Então ele chegou no Brasil, todo sorridente, no aeroporto, minha família já esperando ele, levaram a gente pra comer. Ele me abraçou, nossa, assim, foi maravilhoso. Mas ele é muito fingido. Ele viu minha família, beijou, abraçou todo mundo, mas a gente, como ele chegou tarde, a minha irmã mostrou o quarto, que a gente ia ficar junto e tal. Gente, quando todo mundo foi dormir, ele virou o cão. Uma pessoa assim totalmente diferente. E já tinha casado, gente, já tava com aliança, tudo. Aliança que minha sogra escolheu. Ex-sogra, que ela escolheu. E no quarto, gente, ele falou pra mim, eu quero ver o seu celular agora. E aí começou a fiscalizar o meu celular. E assim, eu não tinha nada, gente, porque eu não tava fazendo nada. Mas alguém, uma pessoa, sabe quando aquelas pessoas mais velhas mandam aqueles gifs, imagem tipo Feliz Natal, essas coisas? Alguém me mandou, que é uma pessoa no perfil tinha uma foto de carro. Não era nem, não sei, não dá pra ver nem a pessoa que era. Mas alguém mandou uma mensagem Feliz Natal, brilhando, alguma coisa assim. Gente, isso foi a primeira agressão. Quando ele viu isso, eu não sabia explicar. Eu falei, não sei. A pessoa não tava nem no meu Facebook, gente. Acho que foi na caixa de spam, não sei. A pessoa não tava nem no meu Facebook. Ele foi. E Camila, o que é isso? E eu tentava explicar, eu falei, não é nada. E eu tentando explicar pra ele, que é normal no Brasil, pessoas mais velhas fazem isso. Eu nem sabia quem era a pessoa. A gente começou a discutir. Começou a falar que o casamento era um erro, que isso. Eu falei, tá bom, então. Eu vou ficar aqui e você vai embora. Passa o Natal aqui, Ano Novo, você vai embora. E a gente mal casou, divorcia. Gente, quando eu falei isso, foi a primeira agressão. Ele me enforcou. Gente, que isso? Na casa da família dela, ele enforcou ela. Ele colocou as duas mãos em mim. E ele falava coisas horríveis. Me chamava de cada nome, gente. Eu acho que se eu falar aqui, posso ser bloqueada, não sei. Mas ele me enforcou com as duas mãos, ele não parava. E a minha irmã, a casa é grande. A minha irmã tinha aquele ar-condicionado bem grande que ela deixava ligado no quarto dela. E o barulho também era alto, então ninguém poderia me ouvir. Ninguém poderia ouvir eu pedindo ajuda. E ele me enforcou, gente. Eu juro pra vocês que eu achava que eu ia morrer esse dia. E assim, não era só a violência física. Eu tava confusa, eu ficava assim, meu Deus, essa pessoa que eu acabei de casar, passa um monte de coisa na sua cabeça. Ele tá me enforcando, a pessoa que eu acabei de casar. Você não espera de uma pessoa que você acabou de casar, que você ama, que você viveu momentos românticos no Lago Ness. Você não espera que essa pessoa queira que você não exista mais. Tipo, não faz sentido. É muito absurdo isso. É muito absurdo. Ele falou que me ama. Como que ele tá me enforcando? Gente, eu fiquei muito confusa. Mas ele é muito forte. Ele pressionou meu pescoço por muito tempo, eu me debatia, até que parecia que ele tinha se tocado. E ele largou e começou a chorar, e eu corri pro banheiro, que era uma suíte. Eu corri pro banheiro, me tranquei, e eu fiquei assim, ó. Eu fiquei chocada, porque eu não acreditava que isso estava acontecendo, gente. Eu não acreditava que isso estava acontecendo. E aí ele, na porta do banheiro, começava a chorar, e falava assim, me perdoa, eu não sei o que aconteceu, me perdoa, não sei o que aconteceu, eu nunca mais vou fazer isso, me perdoa. Só isso que ele falava. Aí tentava abrir a porta. Me perdoa. E chorava, como no áudio que eu mostrei pra vocês. Ele sempre agredia, fazia essas coisas e chorava. E assim, eu tava apaixonada. Eu tinha sentimentos. Pra quem já passou por isso, é difícil, cara. É difícil. Mesmo sendo agredido, você acredita sempre que a pessoa vai melhorar. Você sempre acredita. E no dia seguinte, fiquei com uma dor de garganta terrível. Eu fiquei numa tristeza. Minha irmã lembra, gente. Fiquei numa tristeza, eu contei pra ela. Ela deu os conselhos pra gente. Ele fazia cara de dó. Eu acho que ele até comoveu ela, infelizmente. E ela falava, não pode fazer isso, tal. Porque foi a primeira vez. E ela, eu acho que ela tinha perguntado se foi a primeira vez. Eu falei que sim. Mas eu acho que ela ficou com medo. Eu não lembro direito, mas eu lembro que eu fiquei na cama, eu fiquei numa tristeza, uma depressão que isso aconteceu, gente, que eu não acreditava ainda. E ele me pedindo desculpa. Ele passou o dia todo me pedindo desculpa, fazendo carinho na minha cabeça, do meu lado. Como se fosse um gato. Eu já passei por relações abusivas, onde eu demorei muito pra reconhecer que eu tava vivendo uma coisa abusiva. E que eu, de alguma maneira, tava ali também, dentro daquele esquema retroalimentando aquilo. Eu também não era uma pessoa tão legal. Mas eu nunca vivi algo físico, né? Nunca. Nem em mim, nem na outra pessoa. Eu nunca fiz nada. Eu confesso pra vocês que eu entendo o amor, eu entendo a paixão, mas se alguém me machuca fisicamente, tipo, me enforcando, eu não acho que vai existir uma segunda vez, entende? Ah, foi a primeira vez, dá pra entender, eu entendo. Ela tava ali, como ela disse, enfeitiçada e tudo mais. Mas eu acho que esse caso não é uma coisa que você entende depois, é uma coisa que você pode não existir mais na mão da pessoa que diz que te ama.
Eu acho que isso eu não sei como é que eu passaria por isso. Acho que eu não perdoaria isso. Também quer dizer que eu tô bem agora. Obrigada pelos comentários, pelas preocupações. E infelizmente tem gente que não vai entender até passar por isso. Tem gente que vai julgar, tem gente que vai criticar, que vai falar. Mas eu fazia isso também. Ainda mais mulheres com filhos, né? Muito tempo de casamento. Eu sempre julgava. Nossa, por que não pede ajuda? Por que não faz isso? Até passar por isso. Agora eu tenho muita empatia, porque ainda mais num país que você tá sozinho, outra língua, outra cultura, por mais que eu já fale inglês, eu tava sozinha. Perdi meus amigos por causa dele, me deixei levar, tava cega, perdi amigos, não tinha família, não tinha mais trabalho, não tinha dinheiro, não tinha nada. Só tinha ele e a mãe dele. Não tinha nada, só tinha ele e a mãe dele. É isso. Ela chegou num lugar onde o cara e a mãe tinham controle total sobre ela e os dois tinham o mesmo modus operandi de controlar a pessoa. Fica complicado, né? É isso, a gente tá aqui comentando, trazendo a história dela, mas não é sobre julgar a menina. Não é pra julgar a Camila, porque infelizmente o caso dela não é isolado, mas é bem drástico. Então, assim, vou contar os detalhes tudo. É que são muitas coisas, é isso que eu contei pra vocês, só foi o começo das agressões. Mas tinha muita coisa pior ainda pra ver. Então, assim, fui pro Brasil, aconteceu a primeira agressão, me enforcou. Foi difícil porque eu tô tentando assimilar aquela coisa toda, eu amava ele demais. Então, tava cega e tava tentando processar, entender por que ele fez aquilo. Então, ele é muito amoroso com a minha família, muito amoroso com a minha família. Vou até mostrar pra vocês a foto aqui. Aqui, como vocês podem ver, é ele e o meu cunhado, que é o meu cunhado de paixão. E ele sabe sempre soube disso. O meu cunhado tratava ele, gente, maravilhosamente bem. E ele é assim com as pessoas, tá? Ele me agredia, fazia as coisas ruins, falava coisas horríveis. Porque a minha família, meu cunhado ainda falava inglês, mas muitos deles não falam. Então, o que acontece? Se ele não concordava com alguma coisa, ele reclamava pra mim em inglês. E eu não podia falar pra minha família às vezes. Então eu guardava isso pra mim, tava me deixando doente já. Ele reclamava, falava as coisas em inglês e na frente da minha família, ai, gente, mudava. Abusivo, total, manipulador. Uma falsidade, ele era terrível, gente, terrível. No começo eu achei que era fofo, que era legal, que ele gostava da minha família, mas assim, falso, gente, falso. É incrível como uma pessoa tem a capacidade de ser fingido como isso aqui, gente. E esse aqui, ele abraçando meu cunhado, ele era muito carinhoso com meu cunhado. Ele era assim. Mas chegou num ponto, gente, de brigas que ele atacava minha família, porque ele sabia que ia me machucar. Então ele falava mal do meu cunhado, falava mal da minha irmã, dos meus sobrinhos. Gente, era um pesadelo. Então depois do episódio todo, teve esse abraço dele aí, mais abraços que ele abraçava o tempo todo. Passou o Natal, passou o Ano Novo juntos com a minha família. Ele amou demais a comida, aquela energia, porque é totalmente diferente daqui. Então, ele teve que voar de volta pra Escócia e me deixar lá. Porque, gente, visto de esposa é muito caro. Era muito caro. Tá mais caro agora. É muito caro. E eu falei assim pra ele, o que eu posso fazer é ficar no Brasil, trabalhar, juntar o dinheiro por 6 meses, e aí eu vou pra Escócia, aplico tal, tudo, vou pra Escócia ficar com você. Não, você não vai. Você não vai ficar no Brasil. Se você tiver que ficar no Brasil, eu vou vir pra cá morar com você. E eu pensava assim, meu Deus. Não é possível, esse cara tá ficando louco. Não é possível, cara. Sem trabalho, ele não falava português. Ainda tem coisa de documentação. Eu falei, não é possível. Não é possível. Aí eu falei assim, tá, e qual que é a ideia, então? Então a ideia era eu voar pra Escócia de volta. Ele ia primeiro, depois eu ia depois dele. Passar 6 meses como turista, porque nós brasileiros temos o direito de ficar, eu acho que era 6 meses, 6 meses. 6 meses como turista. Depois dos 6 meses, nós viríamos de volta pro Brasil, aplicar o visto, ficar com a família toda e depois voar de volta pra Escócia. Tudo isso porque ele não queria ficar longe de mim, gente, não queria me deixar. Até então, na cabeça da Camila, amor, ele me ama, olha o que ele tá fazendo por mim. Enfim, ele voou pra Escócia de volta. Depois de acho que 2 semanas eu fui. Só que assim, gente, foi ficando pior, porque quando eu voltei pra Escócia, eu achava que ia ser exibida com o maior amor do mundo. No primeiro dia eu fui. Depois, gente, a minha vida virou um inferno. Porque assim, a casa dele não tinha cozinha, não tinha piso. Ele comprou essa casa e derrubou. Então era uma casa bem crua, não tinha nem piso. Não tinha cozinha, não tinha nada. E era muito fria, uma casa muito grande de 4 quartos, mas tava inacabada. Então assim,
e tinha muita poeira, era eu, ele e o gato. E eu não podia trabalhar, porque era visto de turista. Então, se você é pego trabalhando, iam deportar, uma coisa assim. Eu não tinha dinheiro, não tinha fonte, não tinha... Mesma coisa, não tinha amizade, não tinha nada, gente. Fiz uns bicos, por exemplo, como eu trabalhei com uma família aqui no primeiro ano, fiz uns bicos de cuidar da família das crianças, das pessoas que eu cuidava. Eu fazia faxina no Airbnb, consegui, isso foi um presente de Deus. Porque me deu uma paz, assim, que eu tinha algum lugar pra ir, porque eu só ficava dentro de casa. E eu não tinha dinheiro, gente. Eu não tinha produto de higiene que ele não queria comprar, porque eu falava que era caro. Gente, as minhas roupas eram, tipo assim, todas remendadas. Era terrível, gente. Eu vivia um pesadelo aqui. Gente, mas pelo amor de Deus, como é que ela foi do céu pro inferno tão rápido assim? Relato de alguém que saiu do Brasil para vir para a Escócia para sofrer cárcere privado e quase ser morto pelo parceiro, parte 7. Então, gente, ele trabalhava numa pedreira e ele dirigia essas máquinas grandes, tipo empilhadeira, trator, e ele abastecia as máquinas. E ele tinha, lá na empresa dele, tinha um depósito de gasolina. E o que ele fazia? Ele enchia as máquinas que ele dirigia lá e passava das máquinas, ele tinha uma mangueira específica, e ele passava as máquinas pro carro dele. Ele tinha uns galões de água, sabe esses galões de água grande? Ele enchia esses galões e vendia gasolina. E roubava gasolina numa boa. Ele fazia isso antes de mim, porque quando eu conheci ele nos primeiros encontros, eu falava, nossa, que cheiro de gasolina e tal. E eu vi, uma vez que a gente foi no zoológico, eu vi esses galões de gasolina no carro dele. Então ele fazia isso muito antes de me conhecer. Só que eu não gostava disso, eu descobri e eu falei pra ele parar com isso. E ele começou a brigar comigo dizendo que era minha culpa, porque eu era um peso a mais na vida dele, agora ele tinha que trabalhar por 2, e isso, que aquilo. Então eu consegui esse bico no Airbnb. Eu amo que aí o cara disse que a culpa é dela, né? Mas até então tava apaixonado, era só amor, era só love, e de repente a culpa é dela porque agora ele tem que manter ela, que ela é o problema da vida dele. Engraçado. Não ganhava muito bem, não porque eles pagavam bem, mas o problema era, dependia de reserva, né? E mesmo assim, gente, com o Airbnb, ele me seguia. Ele ia comigo, esperava finalizar tudo. E nos dias que ele não podia ir, que ele tinha que trabalhar, eu tinha que fazer videochamada com ele. E assim, eu não tinha celular, eu não tinha internet no meu celular. Eu dependia dele rotear pra mim ou do Airbnb. Então ele tinha controle da internet e ele controlava as minhas mídias sociais. Ele controlava as minhas mensagens. Quando eu falava com a minha família, ele estava sempre por perto, porque ele tinha medo de eu contar alguma coisa do que acontecia. Gente, eu não podia assistir filme com um homem bonito, nunca, tá? Eu não podia sair sozinha nunca sem ele, gente, porque era um drama, eu chorava. E uma vez eu tentei, tá? Foi quando ele me enforcou de novo. E porque eu falei assim, meu, assim não dá. Assim não dá. Eu não consigo. Eu não posso ir no mercado. Gente, o mercado era na próxima porta, assim, ó. Era só você sair assim e dar a volta assim. Menos que 1 minuto. Se algum homem me olhasse, a culpa era minha. E eu sou uma mulher grande, sabe, gente? Então... E aqui eu sou um pouco diferente, porque as pessoas são loiras, ruivas, né? São mais brancas. Alguns homens olham mesmo. Então... Ele tinha muitos ciúmes e ele enchia minha cabeça, gente. Reclamava. Eu não podia, como eu falei pra vocês, não podia assistir filme com homem bonito, porque ele já ficava, você acha esse homem mais bonito que eu? Ou então, um dia ele acordou e ele falou assim, eu tô muito triste. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu tive um pesadelo. Eu falei, por quê? E assim, você tava me traindo. Fala por que você está apaixonado. Gente, eu só ficava em casa, não tinha o que fazer. Gente, dá até pra entender que se for verdade mesmo que a ex-namorada dele fugiu lá, a tailandesa, fugiu lá pra morar com o cara, por causa do dinheiro do cara. Dá até pra entender que o cara pode ter alguma noia, alguma paranoia com alguma coisa. Mas assim, nesse nível não dá, entendeu? Aí já não dá, porque o cara machuca, enforca, controla a vida da pessoa toda. Isso é um absurdo. Tipo, você não tem tempo pra você. Isso é muito sufocante, muito sufocante. Isso é enlouquecedor. Uma vez, a gente foi no Tesco, que é o mercado daqui. A gente foi no Tesco. Então tinha um homem bonito, assim, vindo na minha direção. Um homem bonito, gente. E eu vi o homem.
E o homem acho que viu a gente, né? E tava nessa porta automática, então... Sabe quando você não sabe pra onde vai assim no caminho? Sabe, se você e a outra pessoa fica tentando descobrir qual lado andar? Isso aconteceu, gente. E ele falou assim, eu vi você flertando com um homem. Foi uma coisa de 1 segundo, nem 1 segundo. Eu falei, eu não tava flertando com ninguém, você tá louco? Então, a partir daí, ele começou a me prender em casa. E foi muito difícil, porque eu gostava muito do Airbnb. Era uma coisa assim, eu fazia uma coisa diferente, então era uma paz pra minha mente. Um descanso dele também. E outra coisa, gente, a gente não tinha cozinha em casa. A gente não tinha piso. E eu não podia cozinhar. Então eu dependia dele pra comer. Então eu só comia uma vez por dia, que era quando ele vinha do trabalho. Era 5 horas da tarde, 5 ou 6. Tá, aí ele prendeu você em casa e só comia uma vez por dia. Mana, eu tô chocada. E assim, ele trazia um hot dog daqui, que era um pão e a salsicha só. Era a comida do dia. E eu tinha muita fome. Muita fome, eu não podia comer. Só que a gente tinha um gato. Era o gato com a ex dele, mas a ex dele foi embora e ele ficou com o gato. Ele comprava atum, uns pacotes assim de lata de atum pro gato. Então, quando ele saía, eu tinha que alimentar o gato, claro. E eu dividia o atum com o gato. E o gato também tava sempre com fome, gente. Meu Deus, gente, ela dividia o atum com o gato. Ela comia a comida do gato. Que isso? Que é isso? O que essa mulher passou, meu Deus? Tava sempre com fome. Eu e o gato com fome. Foi horrível. E como ele controlava meu dinheiro do Airbnb, eu não tinha acesso a compras assim, de comida, nada. A gente não tinha compras. Porque não tinha como cozinhar em casa. Então, ele controlava o meu dinheiro e eu não podia comprar nada pra mim. Nada. Gente, eu não podia comprar nada. Eu precisava de calcinha, eu precisava de absorvente. Uma vez, o que eu fiz? Eu tive um agendamento na clínica que tinha perto de casa e eu pedi pra eles lá, de graça. Aí eu consegui absorvente. Mas assim... Não tô entendendo, meu Deus. Ela não conseguia nem comprar o próprio absorvente. Meu Deus, Camila. Foi muito difícil. Foram muitas agressões. O vídeo tá muito longo, não vou conseguir terminar agora. O pesadelo só tinha começado, tá? Só tinha começado. E sempre eu tentei conversar com ele. Só que todas as vezes que eu tentei conversar com ele, dava nas agressões dele. E não era gritando não, gente. Não era gritando. Eu falando. Se eu falasse ou não, ele me agredia da mesma forma. Se eu tivesse aqui e falasse comigo, eu balançasse a cabeça só assim, eu era agredida, tá? Ele me enforcava, ele me sufocava com o travesseiro. Ele ama enforcar, gente. Ama enforcar. E isso começava primeiro com ele batendo a cabeça dele na parede. Ele batia a cabeça na parede, jogava as coisas. Aí depois terminou em mim. E teve um dia que uma casa estava em construção, tinha muitas coisas de obra na casa. Ele tinha um martelo muito grande. E teve um dia que eu falei assim, eu quero sair pra dar... A gente discutiu e eu falei assim, eu quero sair pra dar uma andada. Gente, eu tentei sair, ele correu na porta. E eu falava assim, me deixa sair, por favor, não faz isso, não faz isso. Foi aquela coisa de eu tentar sair e ele não queria que eu saísse. Ele pegou o martelo e ameaçou dar na minha cabeça. E mandou eu implorar pela minha vida, gente. Isso foi a coisa mais humilhante da minha vida. Cara, que desespero. Isso é um desespero. Eu chorava, né? Eu pensava na minha família. Eu pensava assim, cara, eu não consegui dizer adeus pra eles. Porque eu falava com a minha família por vídeo bastante. E eu falava assim, gente, eu não consigo... Eu não sei, eu preciso dizer adeus. Eu pedi pra ele, por favor, deixa eu me despedir da minha família. Assim, não dói mais, mas o problema é que... Pelo fato de eu ter aceitado passar por isso, nessa época, é humilhante. É humilhante. Não é fácil, gente. Eu vou parar por aqui. Olha, eu tô chocada, tadinha. Meu Deus, Camila, como é que você conseguiu sair disso? Meu Deus. Então, gente, ele pegou o martelo pra dar na minha cabeça e fez eu implorar pela vida. Eu cobri minha cabeça com as 2 mãos, então eu não vi o rosto dele, mas eu implorava, eu chorava e ele começou a dar risada. Tá? Ele começou a dar risada e falava assim, você acha que eu ia fazer isso com você? E dava risada. E eu chorava, gente. Era um susto muito grande. E depois disso, o que ele fazia? Eu me deixava quieta chorando.
tinha meu espaço, né? Chorava, eu ficava bem assim, tipo, down na cama. E ele saía, comprava flor, comprava chocolate, me dava, pedia desculpa, falava, não, eu não quero fazer isso com você, não quero machucar você. Já era a 10ª agressão, mas tudo bem. A gente tem que se unir como casal, e a gente começava aquela cerimônia dele. E aí me culpava. Não porque você disse isso, porque você queria ir embora, porque você fez isso, porque você... Gente, eu não fazia nada, eu vivia como um gato. Eu só falava pra ele que eu não tava feliz, que eu não acho certo o que ele fazia, mas assim, na cabeça dele ele é o homem perfeito. E ele falava sempre, gente, ele sempre falou pra mim, você não vai encontrar alguém como eu, que te ame, que cuide de você. Na cabeça... Típico, né? Típico. Que te ame, que cuide de você. Na cabeça dele, ele cuidava de mim e me fazia feliz. Mas eu tava super infeliz. E assim, gente, eu me apegava no sentimento que eu sentia por ele quando eu conheci ele. Porque foi uma coisa muito intensa. E eu não sentia mais isso, claro. Mas eu tinha esperança de que ele poderia mudar. Então, quando ele chorava, prometia, eu sempre tinha esperança, gente. É uma coisa que é um ciclo. É um ciclo que ele faz coisa ruim, pede desculpa e você volta a acreditar. É horrível, você dá muita chance. E eu sempre cheguei nessa esperança, sabe? Eu não sei como, gente. A nossa cabeça é uma coisa de louco. Eu não sou a mesma pessoa, tá? Eu não sou a mesma pessoa, mas eu acreditava. Claro que hoje seria totalmente diferente. Mas naquela época eu tava muito frágil e ele parece que sugou a minha energia. Então eu não tinha energia pra lutar. Eu só tinha otimismo quanto à relação, tipo assim, me agrediu, mas ele vai melhorar. Ele vai... Porque na verdade ele te controlava por completo, então você tava literalmente na mão dele. Ele vai mudar, ele vai mudar. A gente sempre pensa que vai mudar. Então, assim, aí me agredia, aí buscava flores e meu chocolate preferido. Ele é muito diferente, assim, ele conquista. Ele tem um jeito que ele conquista. Eu falei, você prometeu, você falou que a gente ia fazer uma coisa diferente, e aí comecei a reclamar. E aí a gente começou a discutir. Eu falei que isso não tava certo, porque eu sinto que a mãe dele faz parte da relação, e isso e aquilo. E aí ele começou a gritar comigo. Me chamou de tóxica, me chamou de controladora. E gritava muito no carro, gente, gritava muito. E tava nevando, tá? E aí ele entrou numa rua, gente, eu abri a porta do carro e eu me joguei. Eu me joguei porque eu não aguentava mais, eu me joguei porque eu também não me importava o que ia acontecer comigo, se ia morrer ou não. Eu tava cansada dele, eu surtei, abri a porta e me joguei. Quebrei minhas costelas, ele quando eu me joguei, ele parou, ele brecou o carro, né? Não quando eu me joguei, depois que eu me joguei, ele brecou o carro, que o barulho que tinha feito na neve foi bem... os vizinhos começaram a ver o que tinha acontecido na rua. E aí eu tentei fugir dele, fui pra um ponto de ônibus, tipo, com as costelas quebradas, muita dor. E ele começava a vir atrás de mim chorando, Mila, 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 os vizinhos olhando, gente. Mila, por favor, me perdoa, eu tô errado, não sei o quê. E ele sempre jogava esse jogo comigo e funcionava. De alguma forma funcionava, por isso que ele sempre fazia isso. Aí ficamos mais de 1 hora no ponto de ônibus, ele tentou me convencer a voltar pra casa, tudo. Voltei com as costelas quebradas. E aí ele comprou uma pomada, mas não tinha adiantado. E eu tinha que trabalhar, gente. Então eu tava trabalhando com as costelas quebradas. Cara, meu Deus. Aí 2 semanas depois, quando eu comecei a trabalhar tudo, eu tinha muita dor. Ele foi quando aconteceu esse episódio das escadas, que aí a minha costela machucou ainda mais. Aí eu fiquei de cama por 6 semanas. Eu não podia andar, não podia me mexer, eu dormia assim, igual um robô. Aí quando aconteceu esse episódio do meu joelho, que meu joelho saiu em outro lugar quando ele me jogou na escada. Ele te jogou das escadas e tá falando assim, dessa maneira? Ele te jogou das escadas, você com a costela quebrada. A minha costela tava doendo tudo, mas eu tinha que trabalhar e eu pensava assim, eu preciso pedir ajuda dessa vez, né? Ele vai me matar. Só que ele ficou tão assustado com os meus gritos, ele ficou muito assustado, ele entrou em pânico. Que ele falou assim, não, vai pra cá, você não pode trabalhar assim e tal. Gente, mudou da água pro vinho. E aí eu falei assim, não, eu preciso ir, gente. Eu tentava andar, a dor era muito grande, que eu não sei o que aconteceu com o meu joelho. Eu não conseguia andar, mas eu fui me arrastando. Eu falei, não, me leva pro trabalho, eu vou ficar bem. Eu fingia que eu não tava sentindo nada, mas a dor ela tava gritando por dentro, porque eu queria pedir ajuda no trabalho. E aí ele me levou pro trabalho, ele falou assim, você vai ficar bem? Porque eu fui uma atriz, assim, eu coloquei toda a minha força no meu corpo, na mente, tudo. Eu falei, não, tá tudo bem.
Aí no meu trabalho, eu não conseguia subir as escadas, aí eu comecei a pedir ajuda. E aí minha chefe veio e falou: o que aconteceu? Aí eu contei pra ela, falei assim, não contei detalhes, mas eu falei assim, eu preciso ir pro hospital porque eu tô com muita dor. Eu não tô conseguindo andar, não tô conseguindo subir. Ela me levou no hospital. E pediram pra eu explicar e eu não consegui explicar porque eu não sabia se falava a verdade dele, eu não sabia o que fazer. E aí a minha chefe ligou pra ele, porque ele era meu contato de emergência, então ela ligou pra ele e ele foi pro hospital. E aí eu lembro também que a médica foi muito, muito grossa. Muito grossa. E eu não me senti confortável de falar com ela. Eu falei assim, não consigo. Gente, foi vacilo, não consegui. Porque eu acho que se eu tivesse falado, eles teriam chamado a polícia, assim. Mas aí ele veio como um príncipe, me levou pra casa, falou assim, por que você não deixou eu levar você pro hospital? Só que assim, gente, depois ele me levou pra casa, ele não acreditava, ele falou assim, não, você tá fazendo drama, não aconteceu nada, esse é o drama, Camila, você tá bem. Na cabeça dele eu tava bem, mas eu não tava, gente. Eu tava muito, eu tava em dor. E aí, não conseguia mais andar, me arrastava pra ir no banheiro, ele não me ajudava, ele não acreditava, ele ria de mim, ele falava, nossa, parece que você fez cocô nas calças, da forma que eu andava, assim, parece que você fez cocô nas calças, tudo. E eu queria muito ir pro hospital, eu não conseguia, porque pedi pra ele, porque ele não acreditava, ele não me levava, ele ia comigo e ia monitorar tudo que eu fosse falar, e eu não sabia mentir como que eu causei essa dor lá no médico. Fiquei uns dias na cama, só que a igreja começou a sentir falta. A igreja começou a sentir falta de mim e perguntava pra ele, o que aconteceu? Falou que a Camila caiu, tropeçou no gato e caiu. Gente, ele dava uma desculpa, assim, terrível. Só que assim, cada pessoa que perguntava, ele dava uma desculpa diferente, uma história, uma versão diferente. Porque esse cara é mitomaníaco, né? Manipulador e controlador. Ele começou a ser muito malvado. Ele começou a falar que eu era uma pessoa horrível, que ele devia ter me deixado muito tempo atrás. Ele começou a falar sobre os membros da minha família, falou coisas horríveis sobre eles. Falou da minha nacionalidade de novo, porque ele amava atacar isso. Falou que os latinos... Ele falou nem brasileiro, falou latinos nesse dia. Falou latinos são nojentos, é isso que eles fazem, por isso que merece o país que tem. Gente, só que assim, ele foi falando essas coisas e realmente foi me atacando e eu fui ficando nervosa. E eu comecei a rebater. Depois de muito, muito tempo eu comecei a rebater ele. Quando eu olhei pra ele, o olho dele tava assim, cheio de raiva. E ele falou assim, vamos pra casa porque hoje eu vou te matar. Como assim? De que ele tava assistindo tudo, eu falei, pode ser que seja assim. Eu tinha esse sentimento que seria o meu último dia se eu fosse com ele embora. Foi bom ele ter falado isso pra mim, porque foi quando deu um estalo na minha mente e eu fui pedir ajuda na rua. Ele pegou meu celular da minha mão, antes disso. Ele pegou meu celular da minha mão e pegou meu cartão. E aí eu fugi dele, fui mancando, gente. E ele não esperava essa reação minha, porque eu nunca tinha feito isso, né? De pedir ajuda mesmo pra uma pessoa na rua. E aí atravessei e eu gritava. Eu surtei esse dia e eu vi essa menina no ponto de ônibus, só que ela tava de fone. Ela tava vendo, mas ela não tava entendendo a situação. E eu comecei a falar pra ela, por favor, chama a polícia. E ela não queria, ela tava meio, assim, assustada, né? Mas eu precisava da ajuda dela, porque eu não tinha telefone, não tinha nada. Eu falei assim, chama a polícia, por favor, ele vai me matar hoje. Era a única coisa que eu conseguia falar. E aí ela ligou pra polícia, só que ele vinha falando coisas, só que ele não ia fazer nada na frente dela. Me chamou de gorda, falou que eu sou uma pessoa horrível. Gente, chamou de tudo que é nome. E depois voltava e falava, não, por favor, eu vou... Ele tava mudando a personalidade dele esse dia muitas vezes. Ele tava ficando louco. Eu fiquei do lado dela, só que assim, as pessoas começaram a vir pro ponto de ônibus e viram que ele tava me atacando. Ele não tava gritando, gente. Ele tava falando, mas ele tava sendo malvado, assim, sabe, com as palavras. E aí as pessoas iam se afastando dele. Então se viram, acho que viram a filmagem e viram que as pessoas estavam se afastando dele. Porque eu não tava reagindo, eu tava assim, só esperando a polícia. A menina falou assim, a polícia tá vindo. E aí, gente, a polícia chegou. Ele tinha desaparecido, mas aí ele viu a polícia vindo e ele voltou. Saíram os policiais, assim, você que é a Camila? Aí vieram, acho que em torno de 3 policiais, 2 mulheres e um homem. E aí eu comecei a surtar, eu falei assim pra ela, por favor, não me deixa voltar, ele vai me matar hoje. E eu ficava repetindo a mesma coisa e eu acho que os policiais ficaram bem assustados com a minha reação. Eu falei, eu não aguento mais ele, por favor, me ajuda, eu não aguento mais. Gente, eu surtei.
E na minha cabeça, eu tava pedindo ajuda, mas eu achei que eles não iam acreditar em mim, porque também eu era brasileira. O meu ex colocava muito isso na minha cabeça, que ninguém ligava pra imigrante aqui, isso, que aquilo. E, gente, quando eu olho pro lado, ele tá se fazendo de vítima policial. Não, porque ela me usou pra vir pro Reino Unido. E, gente, começou a me acusar, inventar um monte de mentira. E isso foi me deixando... E eu falava, policial, por favor, não me deixa, eu tô cansada dele. Eu tentava passar tudo o que eu passei aqui pra vocês, eu tentei passar pra ela em, tipo assim, 10 minutos, e eu não consegui. Ela falou assim, você tem alguém de confiança? Eu falei assim, eu falei, tenho, mas ele pegou o meu cartão, ele pegou meu celular, eu não tenho nada aqui. E ele falava pros policiais, o celular é meu. O celular tá no meu nome, porque eu comprei. E aí os policiais já viram que tinha uma coisa errada, porque o celular era meu, na verdade. Aí eu contei pra eles, ele quebrou o meu celular, ele comprou isso. Gente... Foi terrível. Nossa, gente, eu tô chocada. Essa menina passando isso no exterior, sem ninguém, só tendo esse cara. Não tendo ninguém pra fugir, tendo que pedir ajuda pra uma menina no ponto de ônibus. E dando polícia, meu Deus. Mas aí a polícia me levou pra delegacia, tá? Mandaram ele embora. Me levaram pra delegacia. Não fizeram muitas perguntas, só perguntaram se eu tinha alguém de confiança. Eu liguei pra essa pessoa da igreja que tava ajudando a gente na terapia de casal, que era a única pessoa que eu sabia no momento. Porque a Claire tava na Noruega viajando, então eu não podia contar com ela, também não queria preocupar ela. E aí eu fui pra casa da Vanessa, o nome dela é Vanessa. Eu fui pra casa da Vanessa esse dia, eu tava em estado de choque. E ela falou o que aconteceu, eu tentei contar pra ela o que aconteceu. Esse dia eu não consegui dormir. E assim, gente, como não tinha restrição de ordem ainda, ele ficou me mandando mensagem. Por que isso? Por que você tá fazendo isso? E mandava... A minha sogra tentou... A ex-sogra tentou me ligar muitas vezes. Eu não atendi, eu ignorei. Aí eu dormi na casa desse casal. No dia seguinte fui pra igreja. Gente, sentei na igreja com a mesma roupa que eu tava no dia anterior. Eu tava assim, acho que em estado de choque ainda, assim. Eu não conseguia entender o que tava acontecendo. Por quê? Foi a primeira vez que eu fugi dele. Foi... A primeira vez que eu consegui... Eu surtei realmente, a primeira vez que eu surtei dessa maneira. Foi a primeira vez que eu tava longe dele depois de um tempo, depois de todos os abusos e tudo. Então eu sentei na igreja, começaram a cantar e começava a chorar, gente. Chorava. Não... Só saía lágrima. Mas assim, era uma música muito bonita que falava de esperança. Tá? Falava muito de esperança, porque quando eu tava com ele e eu tava indo na igreja, eles falavam muito de esperança. Tem esperança. E esperança era uma coisa que eu tava perdendo, eu não tinha. Então, esse dia eu comecei a chorar e falava, tem esperança. E eu tava assim, eu não sabia, sabe que eu não sabia pra onde ir, eu não sabia o que esperar do futuro. Eu tava muito confusa, gente, muito confusa. Eu não sabia, eu achava que eu tava fazendo a coisa errada, que eu me senti muito culpada de ter ligado pra polícia. A única coisa que eu tinha era o celular e o meu cartão do banco. Não tinha mais roupa, não tinha meus aparelhos que eu tinha lá. Deixei tudo pra trás e a igreja começou a me acolher na casa deles. Eu ficava de casa em casa, eu tava trabalhando na época, mas tava nevando muito. Então muitas vezes eu não conseguia chegar no trabalho e aqui você só recebe se você trabalhar. Caraca, meu Deus do céu. Era só pegar um avião e ir pro Brasil e sair desse pesadelo. Mas é isso, né? O sonho dela também, como ela começa contando a história, é que ela queria viver uma coisa nova em outro país. Fui na delegacia, fui com a Vanessa, ela é americana, o marido dela é escocês, ele tava esperando no carro. E a polícia começou a fazer as perguntas, Camila, a polícia disse que encontrou você... Em português, não sei em português, mas tava surtando, né? Muito nervosa. E a gente quer saber o que aconteceu, como que você conheceu ele, o que tá acontecendo pra você desse jeito e tal. Eles queriam saber tudo que eu tô contando pra vocês e eu contei pra eles também. E aí eles perguntavam, você tem como provar isso, tem como provar aquilo? E, gente, graças às mensagens que eu mandei pra mãe dele, pedindo ajuda muitas vezes, isso me salvou muito na corte, lá no tribunal. Porque teve uma das conversas que eu mandei pra ela um seguro de vida que eu tinha. Caso acontecesse alguma coisa comigo, meu corpo, a família não precisaria arrecadar dinheiro e tal, poderia levar meu corpo pro Brasil. Era uma coisa assim. E aí eu mandei esse documento pra ela, falei, se alguma coisa acontecer comigo, você usa esse documento. O que eu achava que ela nunca faria. E aí a polícia falou, depois que eu terminei, a polícia falou, a gente vai prender ele. E eu comecei a chorar. Eu tava surtando, falei, não faz isso. Sim, gente, eu fiz isso. Agora eu me arrependo tanto, mas ali eu tava em desespero. E aí eu falei, não. Você vê que doideira, né? A pessoa tá fugindo da pessoa que tá te matando, mas você tá triste porque essa pessoa tá sendo presa. Isso, por favor, ele não merece, por favor. Ele não vai ficar tudo bem, Camila, você tem que ficar... Aí eles começaram a falar o que eu tinha que fazer, não entrar em contato com ele, não escrever pra ele, ficar com meus amigos da igreja, procurar um lugar, abrigo, blá, blá, blá. Começaram a falar o que eu tinha que fazer, e caso se ele entrasse em contato comigo, era pra eu chamar a polícia, o que eu não faria na época, porque eu tava em desespero. E aí,
Ele foi preso, deu pro depoimento dele, e aí eu tava trabalhando e já tava muito depressivo, eu tava assim, na base de remédio pra dormir e tudo, com essa família da igreja, eu tava assim, andando igual um zumbi, não tinha energia pra nada, o meu corpo começou a doer numa tristeza, eu não tava doente, mas assim, eu não tava com, tipo, resfriado, assim, mas meu corpo doía tudo, era uma tristeza invadindo meu corpo. A polícia me ligou, acho que foi um dia depois a polícia me ligou e falou assim, Camila, a gente vai arquivar porque a gente não tem evidência contra ele, tá? E aí eu fiquei aliviada, mas eu fiquei bem confusa, porque eu comecei a me culpar. Nossa, Camila, você é horrível. Você que é o problema. Você que causou tudo isso. É dor de cabeça, isso, aquilo. Aí, gente, ele começou a mandar mensagem de novo. E eu tava vivendo com essa família da igreja e ele tava vivendo a vida normal dele. Aí ele falava assim, eu não consigo comer, porque isso, porque aquilo. Gente, eu tenho esse áudio, tá? Eu tenho esse áudio, talvez no futuro eu mostre pra vocês, porque eu tenho que traduzir e tudo. E ele começa a choramingar, a falar do começo, como a gente era, que eu era perfeita, e não sabe por que as coisas desandaram, e que é isso, e aquilo. E aí entrou uma confusão na minha cabeça. Tipo assim, eu juntei provas, evidências. Será que eu sou a problemática? Aí eu comecei a achar que eu tava com problema, eu tinha que me internar, alguma coisa assim. Gente, comecei a falar com ele, numa boa. Eu falei assim, não, vamos tentar, deixa eu ficar com essa família, você fica aí, vamos tentar namorar, assim, conversar aos poucos e a gente vê mais pra frente. Só que ele me infernizava com mensagem. Gente, depois de tudo isso, ela ficou tão doida da cabeça que ela tava sugerindo namorar com ele de volta. Meu Deus, Camila. Com essas mensagens e eu falava assim, não tem, pessoal, não tem pra pensar, por favor. Ele falou assim, tá bom. E aí, gente, na noite desse dia, uma policial feminina me ligou. E ela falou, a gente tem sim provas suficientes pra levar ele pra corte. E a gente vai prender ele essa noite de novo, vai pegar o depoimento dele, mas você não pode entrar em contato com ele. As mesmas coisas que eles falaram na primeira vez, falaram de novo. E ela falou, e se for se encontrar com ele ou falar com ele, você tem que deixar alguém saber, você tem que falar pra alguém. Gente, eu não fiz isso, o que ela falou. Eu tava em choque, porque a polícia me deixou tão confusa, mas tão confusa, que eu achava que o problema era eu. Daqui a pouco tem provas suficientes. Eu ficava assim, como assim, gente, o que tá acontecendo? Vocês vão saber em breve. E aí, a gente começou a conversar. Ele me mandou mensagem pelo status do WhatsApp. Ele não me mandava pra mim no meu WhatsApp, mas postava lá e eu lia e respondia assim, gente, terrível, eu sei. E aí, me encontrei com ele escondido, eu fiz isso, eu falei isso no tribunal e o juiz até, ele falou, nossa, eu apreciei a sua honestidade em dizer isso, porque muita gente não confessa. Mas eu confessei porque foi o meu erro e assim, eu tava muito confusa, eu não achava que eles estavam fazendo nada certo. Eu chamei a polícia, gente. E eu tava assim, numa confusão emocional muito grande, de não saber o que é certo, o que é errado, com medo do futuro. Eu tava com muito medo, gente, muito medo. E aí, a gente começou a conversar pelo status do WhatsApp e eu me encontrei com ele escondido. Umas 2 vezes, eu acho. E uma das vezes que eu voltei pra casa, porque na época ele tava fazendo um curso pra um trabalho pra trabalhar embarcado offshore, alguma coisa assim. E eu menti pra família da igreja, eu falei assim, olha, eu vou lá ficar, porque a gente tinha um gato, né, vou lá tomar conta do gato até ele não vai estar lá, tudo. Só que ele tava, gente. E quando ele voltar eu saio antes, vocês vêm buscar antes e tal. Só que eu cometi um grande erro, porque quando eu fui pra casa, ele tava lá, ele não tava relaxado, nada disso, gente. Eu era tão idiota que eu achava que ele ia estar diferente. Não tava, ele tava muito bravo, muito furioso comigo. E ele falava assim, você tem que mentir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. E o que acontece? Eu fiquei com medo, porque antes disso também, eu estando lá, a médica me ligou e falou, olha Camila, preciso falar com você, a polícia me contatou, a gente tem uns documentos aqui sobre o joelho e tal, e ele tava do meu lado. E eu coloquei em viva voz e ele olhava pra minha cara assim, muito bravo e tal. Eu tava mentindo pra ela, falava assim, não foi ele não, eu acho que foi exagero da polícia. E, gente, comecei a mentir pra médica, mas ela percebeu, uma boa coisa ela percebeu. E ela assim, você não tá podendo falar? Eu falei assim, não tô podendo falar, mas tá tudo bem, não se preocupa com isso, é um erro da polícia, eles vão arquivar isso em breve. E ele tava do meu lado. Quando finalizou a ligação, ele tava muito nervoso, ele andava de um lado pro outro, parecia um frango, sabe? Andando pro lado pro outro e brigando comigo e falando, e eu comecei a gravar. Porque eu tinha que mandar pra amiga da igreja, eu falei assim, se não vier me buscar, eu acho que eu vou morrer hoje. E ele tava muito bravo e falando, gente, também tem esse áudio, pra vocês verem, para os que estão julgando, né? Como ele é doce. Ele falando assim, fala que você foi pressionada pela polícia, fala que você é imigrante, que você não entende inglês. Se você mentir, né, você não vai ser julgada, mas eu vou ser julgado pelo Reino Unido inteiro. Ele falava assim, esse áudio, gente. E ele falou que já tinha aparecido no jornal antes, já tinha sido condenado por um crime antes, que antes ele tem, não de violência doméstica, mas ele teve um que ele estava
sofreu um acidente, ele tava bêbado e ele fugiu do local. E o outro ele tava brincando, acho que com uma arma e atirou. Apenas. O cara já tinha 2 passagens antes, mas assim, de boa, não foi violência doméstica ainda. E aí o nome dele já foi parar no jornal antes, então ele tinha muito medo disso. De novo, falava assim, você quer que eu trabalhe do McDonald's? Era tudo sobre ele, gente. Eu falei assim, mas você fez essas coisas comigo. Aí ele falava assim, não, mas eu não fiz isso, mas porque você queria ir embora, porque você queria... E sempre justificando as agressões porque eu queria ir embora, porque eu não queria mais ir. Enfim, gente, e ele falou, você começou isso, você chamou a polícia, você vai terminar isso, e me culpando, não tinha jeito. Eu mandei esse áudio pra uma amiga da igreja, eu falei assim, eu preciso de ajuda. Mas, não hoje, não agora à noite, porque ele pode fazer alguma coisa, se ver você aqui e tal. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu pego minhas coisas, tá, e a gente vai. Ela falou assim, eu não vou deixar as pessoas da igreja, não vou deixar, não vou abandonar você. Eu tô vindo agora, ou você vem comigo agora, ou eu vou chamar a polícia. E eu comecei a ficar brava. Falei, não faz isso, você não pode fazer isso. Eu fiquei brava com ela, gente. E aí ela veio na porta e ele fugiu como um rato. Ele fugiu como um rato porque tinha uma garagem que só ele tinha acesso. Só ele tinha a chave. Que era uma garagem bem... Pra quem mora aqui sabe as casas que é tipo... As paredes são de pedra, assim. E era difícil o acesso pra garagem. Mas ele fugiu como um rato por essa porta que... Eu tô tão confusa. Aí ela chegou e falou, vamos comigo agora. Aí eu falei, não, mas vamos comigo agora. Eu vou chamar a polícia se você não vier comigo. E, gente, eu fiquei brava com ela. Eu fiquei brava, na minha cabeça eu fiquei, nossa, ela não pode se intrometer na minha vida, assim. Era assim, gente. Mas, assim, vocês têm que entender que a nossa mente não é a mesma. A nossa mente... eu não sei o que acontece com os neurônios que estão mortos. Vocês não estão entendendo. Parece que você dorme. Você tá sob um efeito de magia. É terrível. E aí, eu fui... Você tá, como você falou nos começos, enfeitiçada por essa pessoa. Então você acredita, você tá sempre acreditando que ela vai mudar. E você acha que o problema é você. Ele colocou isso na sua cabeça. E ela chamou os canais da igreja e falou, vamos se unir, a gente precisa fazer alguma coisa pela Camila. E aí eu tava assim. Ela falou assim, você pode ficar brava comigo, você pode falar o que quiser, eu não vou deixar você, isso não é certo. Você já quase morreu várias vezes, você guardou isso das pessoas, você não pediu. E ela falou tudo na minha frente e eu assim, gente. E aí, por mais que ela esteja falando a verdade, eu não tava entendendo ali, eu não tava sentindo nenhum conforto. Mas eu sou grata porque essas pessoas lutaram por mim. E foram por eles que eu consegui sair disso. Foi por causa deles que eu tô aqui agora contando pra vocês. E eu sou muito, muito grata porque eles estiveram comigo ali o tempo todo. Eles falaram, é problema de dinheiro? A gente vai te dar dinheiro. É problema de casa? A gente vai ajudar com isso. É problema de comida? A gente vai te ajudar. Você não está sozinha. E foi a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida, gente. Foi a coisa mais linda, porque eu não acho que eu veria isso no Brasil. E receber ajuda pra mim foi muito difícil. Porque as pessoas me ajudavam, me amavam de uma forma que até hoje eu não entendo, mas eu sei que eu sou cristã e eu acho que foi Deus mostrando o amor dele quando eu pedi ajuda. Encontrei com ele escondido, mas dessa vez ele não estava agressivo comigo. Dessa vez ele quis me humilhar, de um jeito calmo. E foi me contando que ele estava saindo com uma menina, tá? E a gente tinha... Ele quis humilhar de um jeito calmo. Em reconstruir o casamento, eu tinha dado esperança, coisa toda. E aí ele me falou que ele me traiu com uma pessoa, me fez questão de mostrar as conversas da mulher de lingerie no Snapchat. Gente, pra quem não sabe, o Snapchat é um aplicativo que eles usam bastante aqui. Eu nunca tive, eu nunca gostei, mas eles usam bastante aqui. É mais as pessoas jovens. Então ele fez essa conta só pra falar com essa pessoa. E ele falou que na noite anterior ele saiu e tava lá, mas ele tava com a aliança de casado ainda, foi pra uma festa, tava com a aliança de casado, e a pessoa quis beijar ele, e colocou o número dela no celular dele, fez a conta do Snapchat. Gente, uma desculpa. Eu fiquei chocada, cara. Eu fiquei chocada, não com a pessoa, a menina, com ele, com as desculpas que ele tava falando. Então, Camila, que se você prometer que você vai consertar o relacionamento, eu deixo ela pra ficar com você, porque eu já tenho 30 anos, sabe, eu não posso ficar sozinho. Gente, o meu sangue fervia. Meu sangue fervia, mas eu mantive a calma. Meu sangue fervia. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, por que você tá fazendo isso? Por que você acha que eu mereço isso? Porque você ligou pra polícia. Você que começou isso. E começaram a me culpar de novo, gente. E ele falou assim, olhando as fotos aqui, eu percebi que você tá muito gorda. Você não tá muito atraente. Gente, ele me humilhou de uma forma e ria da minha cara enquanto eu chorava. Cara, chocante. E, gente, assim... Foi bom ele ter falado essas coisas pra mim, porque abriu meus olhos. Abriu meus olhos pra tudo. Parecia que eu precisava escutar isso dele. Porque assim, na terapia, fazendo terapia tudo, até acho que a minha terapeuta falou isso. Enquanto ele estava machucando meu corpo, eu tava aguentando. O psicológico, o corpo, tudo. Mas ele tocou um princípio do meu coração, que é traição. E a traição pra mim é uma coisa que não dá. Gente, que doideira. Enquanto ele tava batendo nela, machucando ela de todas as formas, ela aguentou. Mas quando ele traiu ela, ela não aguentou. Que coisa louca, né? Cada um age de uma forma, mas que isso?
Gente, é engraçado, né? O cara quase me destruiu, quase me matou, mas traição é uma coisa pra mim que não dá. Eu não sei, eu tenho, tipo assim, eu posso amar a pessoa, mas me trair o cara, não dá. E foi bom ele ter me falado isso, porque abriu meus olhos e me causou uma dor muito grande, porque eu falei assim pra ele, como que eu queria sair do relacionamento, você não deixava, você me agredia, você me deu um problema de joelho, gente. Porque esse joelho aqui nunca vai ser o mesmo. E por eu ter forçado isso, agora tem problema no outro também. Então eu tenho dor no joelho direto. Faço academia, tô dando o meu melhor pra isso, mas assim, é uma coisa que eu vou carregar pro resto da minha vida. Meu joelho não é mais o mesmo, tá? Porque eu rompi os ligamentos. E enquanto eu tentava sair do relacionamento, eu não podia, mas ele se apaixonou, ele encontrou uma pessoa, ele podia sair pela porta da frente, e tranquilo. E ainda tentou me manipular, falando pra mentir na corte, isso, que aquilo. E eu falei assim, eu falei assim, tá bom, eu vou fazer isso pra você, mas desejo tudo melhor pra sua vida, só pra sair viva dali, né? Porque se eu falasse não, ele ia me matar ali. E aí, ele pegou o gato, pegou as coisas, porque como a gente se encontrou escondido na casa, então ele pegou as coisas assim e fugiu. Porque ele tava com medo de eu chamar a polícia, alguma coisa assim. E ele foi embora, eu liguei pra Claire, e eu falei assim, Claire, eu contei pra ela o que eu fiz, que eu me encontrei com ele e tudo, o que ele fez, o que ele falou, e eu falei assim, eu preciso te pedir uma coisa, nunca mais me deixa voltar. Não me deixa voltar, não importa o quão louca eu esteja, depressiva, não me deixa voltar, não me deixa falar com ele. E ela veio na porta pra pegar minhas coisas, porque eu consegui pegar algumas roupas. Ela veio e eu abracei ela assim, eu chorava, gente, eu me desfazia. Foi uma facada no coração, uma traição. Foi. O cara fez um monte de coisa errada, mas o negócio foi a traição. E aí eu tava assim, desolada. A minha vida já não tinha mais sentido, eu questionava Deus. Eu pensava assim, cara, eu tentei ser feliz, eu tentei o meu melhor, eu dei o meu melhor pelo casamento. Porque foi uma escolha minha, gente, eu não culpo ninguém por isso, além de mim mesma. Mas eu não merecia essa violência, porque eu era uma pessoa boa, tá? Pra vocês terem noção, eu ensinei ele a limpar, a tomar banho, porque nem sabia limpar o órgão dele, ele sabia. Eu cuidei dele quando ele tava bêbado. Eu sempre fui muito boa com ele. Nós mulheres temos nossos defeitos, tem dias que estamos mais, sabe, tristes, por causa do período menstrual. A gente tem nossos momentos, mas assim, foi muito difícil. Foi muito difícil passar por isso. E a relação só acabou mesmo porque, eu acho que foi porque ele me traiu. E porque essas pessoas me resgataram dali. Eu pedi pra eles, eu falei, não me deixa voltar, por favor. Não importa quão triste eu esteja. E foi muito difícil. Eu fiquei sem sair da cama, peguei folga no trabalho só pra ficar na cama. Eu não comia, eu só chorava. Eu orava, mas eu ficava brava com Deus. Eu falava assim, como que é possível você me criar dessa forma carinhosa e me mandar pra cá e eu não tenho pessoas ao meu redor que me abracem? Porque as pessoas aqui, elas não são muito de contato físico, né? E eu sou, pra quem me conhece, sabe que eu sou muito carinhosa. Eu amo abraçar, beijar, eu amo estar junto. E eu falava assim, se o senhor existe, de alguma forma me dê um abraço, porque a dor tá muito grande e eu não sei se eu vou aguentar. Gente, eu tô chorando porque assim, a dor era muito grande e eu não sabia o que fazer pra parar. Tanto que eu tava na casa da Claire e meu coração começou... Ela é enfermeira e ela trabalhava na cirurgia de coração, na parte da cirurgia de coração. Então ela entendia bastante. E teve um dia que meu coração ele não parava de acelerar e eu achava que eu ia infartar. E ela ligou pro médico, e aqui você tem que ligar pro médico pra falar com eles, né? Antes de enviar em ambulância, alguma coisa. E ela falou com ele e ela falou que o coração dela tá muito rápido, a pressão dela, tudo. E a única coisa que me acalmou, ela me deu um gole de uísque. E aí eu comecei a beber uísque pra poder dormir. E ela falou assim, você não pode mais fazer isso, é o suficiente. Você não pode. E aí eu falei assim, mas é a única forma que eu consigo dormir. E aí essas pessoas começaram a me dar muito amor. E aí quando eu comecei na igreja de novo, voltar, as pessoas começaram a me abraçar, gente, e é que eles não faziam isso, porque eles sabem que eu gosto de abraço. Então eles começaram a me abraçar, eles mudaram a forma que eles são. E eu, até hoje, das crianças, dos pais das crianças, todo mundo recebe abraço, de pessoas mais velhas, é uma delícia, gente, porque eles sabem que eu sou assim. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, foi muito difícil pra ela. Era amizade, ele conseguiu manipular o policial. Ele começou a me ligar de novo, o policial do caso. Gente, não contei pra vocês também o que aconteceu. Tiraram o policial do caso, porque o meu ex e o policial, que arquivou, eles fizeram amizade. Ele conseguiu manipular o policial. Ele começou a me ligar de um número diferente, e depois da traição, tudo que eu tinha ido embora, ele começou a me ligar de um número diferente, implorando pra gente voltar. Falou, me perdoa, com essa traição eu descobri que eu amo você. E, gente, começou de novo. Começou aquela coisa. Mas dessa vez, eu falei assim pra ele, nunca mais fale comigo. A gente vai se ver agora no dia do julgamento. E aí ele me mandou mensagem xingando, e depois, me perdoa, me xingando. E era assim, gente, mudava. E aí foi a última vez que eu falei com ele. Graças a Deus. Ele queria voltar, ele mandava mensagem ainda falando, você tá com outro, né, por isso. Gente, não mudou. Aí eu percebi, cara, esse cara tem problema. Gente, sim, depois de tudo isso. Só esse dia foi. Só agora, percebeu?
E aí foram 3 dias de julgamento, 2 ano passado e 1 esse ano. Camila, por que você não foi pro Brasil? Porque eu não podia sair daqui, tá? Porque por conta de justiça. Eu ainda não sou divorciada, gente. Tem a questão do divórcio ainda. O advogado aqui é muito, muito caro, tá? E advogado de graça aqui tá quase impossível de ter. Porque você demora 6 meses pra você conseguir uma consulta comum. Então, assim, o que eu posso fazer é esperar 2 anos de quando eu fugi dele, que vai dar agora em janeiro de 2026. E eu posso fazer eu mesma o trâmite na justiça aqui, fazer a papelada, tudo, e eu não preciso da assinatura dele, não preciso de nada dele. Então, em janeiro, eu vou dar entrada no divórcio. Os dias de julgamento foram tensos, eu me senti muito julgada, parecia que eu tava sendo julgada, sendo atacada lá. A promotora não me defendia muito, mas eu tava, depois da terapia e tudo, eu tava forte, gente, já fazia um tempo também que eu já tinha fugido dele. Eu lutava por mim, tentei, porque assim, quando você fala a verdade, não tem nada que possa vencer a verdade. Porque não bate, as mentiras dele não conseguiam vencer a minha verdade. Então, isso tudo foi até dito pela promotora, quando ela me ligou, ela falou, Camila, ele foi condenado, tudo. Ela falou assim, você foi muito corajosa, não tinha ninguém que não acreditasse em você. Eu sei como você se sentiu, mas não tinha ninguém. Você saiu tão bem que eu nem precisei falar por você. E assim, por um lado eu fiquei, mas eu passei um estresse lá sozinha, assim, sabe? Me senti sozinha, achava que todo mundo duvidava de mim. E assim, a sentença dele saiu semana retrasada, saiu nos jornais, saiu nas rádios, ele pegou 300 horas de serviço comunitário, 2 anos de acompanhamento com assistentes sociais e 3 anos de restrição, ele não pode tirar parte de mim. O que eu achei absurdo, por isso que eu comecei a fazer os vídeos. Eu não acho justo, o juiz queria mandar ele pra prisão, mas assistentes sociais falaram que ele tem jeito de mudar. E ele tem esperança pra ele, então, quem é a Camila, né? Eles não viveram com ele, então eles não vão saber. Ninguém vai saber até viver com ele. Tá, então ele pegou sentença de, tipo, ajuda comunitária, de 2 anos de terapia e 3 anos longe dela. Mas ele não foi preso oficialmente. Mas pelo menos a cara dele saiu em todos os lugares, né? Eu tentei, não acho que ele tenha como mudar. Até porque tem coisas que eu não falei aqui, gente, que eu não posso provar. Eu só falei pra vocês o que eu posso provar. E o que foi da condenação dele. Então, assim, tem coisas que eu não posso postar também. Mas posso fazer alguns comentários futuramente sobre algumas coisas que aconteceram, que eu não mencionei aqui. A minha história é um pouco longa. Foi um ano, gente, mas foi um ano intenso, tá? Foi um ano bem complicado que eu sinto que foram 10 anos. Mas depois dele, eu floresci como uma flor. Eu floresci. Fiz amizades incríveis, consegui meu próprio apartamento, consegui meu próprio espaço com muita luta, meu trabalho, as minhas coisas. Gente, é libertador, assim, eu tenho uma liberdade. Parece que depois disso eu criei uma maturidade muito grande, tá? Eu faço terapia já faz 1 ano e 6 meses, não consigo ficar sem. Eu deveria ter começado muito antes. E eu aprendi que a culpa não é minha, tá? Eu dei aquilo que eu tinha, que era o amor, o cuidado, e eu não consegui ter isso de volta, né? E foi uma péssima escolha, alguns sinais apareceram, mas eu tava totalmente cega, mas a gente aprende, gente, essa é a vida. Então, aqueles têm várias organizações, então eles me deram um alarme, tem um de apoio à vítima aqui da Escócia, que eles me deram um alarme, então se ele chegar perto de mim, ou outro alguém, eu aperto esse alarme, e também tem, eu tô no número preferencial da polícia, então, se eu precisar ligar pra eles, tem um botão de emergência que você liga, eles vão identificar pela cor que eu sou um caso prioritário, eles têm que ir até onde eu tô. E, é claro, gente, não tenho mais medo, eu não tenho, assim, eu tenho Deus, eu tô numa tranquilidade, eu acho que eu tô no melhor momento da minha vida, eu tô com 29 anos agora, vou fazer 30 em dezembro, e assim, eu só sou grata todos os dias por ter saído disso, e não é fácil, e foi apenas 1 ano, tem muitas mulheres que passam 10 anos mais que isso, e gente, não é fácil, quando você tá de fora, tudo fica tão claro, mas quando você tá dentro, você não enxerga nada. Então, gente, essa foi a parte final, tá? Me desculpa se ficou um pouco cansativo, eu queria... Eu fico feliz que a Camila tá bem agora, que ela tá com esperança na vida. Que bom a gente ver toda essa história que é muito grande. E a gente chegar até aqui e saber que ela tá bem, que ela tá viva, que ela tá inteira. Ela tem sequelas ainda do relacionamento, tanto emocionais quanto físicas, né? Mas ela está bem e eu espero que ela fique bem. E que a história dela sirva de exemplo pra quem estiver ouvindo aí, quem chegou até aqui e que estiver passando por alguma situação parecida, pra que você entenda que tem saída, que você não precisa passar por isso, que você pode pedir ajuda. Pode ser que você tenha vergonha ou medo de falar sobre o seu relacionamento em voz alta ou para outra pessoa, mas mesmo que você esteja sem nada, sem R$1, sem dinheiro, qualquer coisa, dá o seu jeito de sair desse ciclo de abuso, desse nível, porque isso pode acabar com a sua vida. Isso é muito sério. O que você acha dessa história toda da Camila, gente? Se você chegou até aqui, comente, sobreviveu. Eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.